Eu quero agradecer o convite de Thalita, do grupo, do projeto, né, as meninas na ciência de dados, para falar sobre esse tema, né, que é um tema bastante atual, um tema bastante desafiador, e eu achei que era importante vocês acompanharem nos slides, porque o tema dessa conversa hoje, né, é pensar a relação entre fatos biológicos e ficções culturais relacionados à pandemia. Então, as imagens que eu vou trazer adiante, elas vão tentar dar conta, né, desse conjunto de reflexões que, obviamente, não poderão ser esgotados, né, nesse tempo da apresentação, mas eu quero chamar a atenção para vocês sobre dois pontos cruciais, né? Então, a disputa de narrativas em torno da pandemia, e essa disputa de narrativa, ela se dá em dois parâmetros, né? Um, que é o que eu estou chamando, então, um parâmetro da narrativa sobre o fato biológico, sobre o acontecimento, sobre o que é a pandemia e o coronavírus, e o outro que são as ficções culturais, ou seja, as narrativas e os imaginários que vêm sendo produzidos sobre o coronavírus, e alguns intelectuais, inclusive, vêm mostrando, né, como um conjunto de estruturas de poder e desigualdade vem se afirmando no mundo a partir de grandes corporações, né, de desenvolvedores, de tecnologia, que dominam os meios de produção em relação ao desenvolvimento do algoritmo, né, ou seja, ao domínio dessa nova linguagem algorítmica. Né. Então, o que eu vou propor aqui hoje é, na verdade, né, uma reflexão sobre os métodos, né, técnicas narrativas que vêm sendo utilizadas inclusive para desqualificar a produção científica, o que é muito paradoxal. No momento em que a gente está dependendo da ciência, em que a gente busca a ciência, parte dessa narrativa é feita exatamente para desqualificar a ciência, né? E também isso é importante para compreender, né, a pandemia em contextos de uso de intensa mediação e de transformação digital, e que pode nos levar, inclusive, a refletir, né, sobre por que a gente precisa de antropólogo para falar sobre saúde, sobre pandemia, né, e para a gente entender também como, quando e se a vacina, de fato, vai ter resultado. Então, vamos lá, no slide 2, a gente vai ver o seguinte, né, em 2015, uma palestra que o Bill Gates realizava, né, nessa série chamada TED Talks, que eu tive o privilégio, inclusive, de participar no ano passado, TED Talks aqui no Brasil, ele fazia uma espécie, né, quase que de um vaticínio, uma profecia, né? Ele começou a palestra dele dizendo assim: nós não estamos preparados para a próxima epidemia. Observe que em 2015, quando o Bill Gates falava disso, nós estávamos no auge do surto do ebola, em parte do continente africano. É importante dizer, né, que era em parte do continente, o ebola não teve um efeito pandêmico, ele não afetou o mundo inteiro, ele não afetou o continente inteiro, ele afetou apenas uma parte da África Central e uma parte da África Ocidental. Eu, casualmente, estava, na época, na Guiné-Bissau, que é um país de fronteira quádrupla, e os 3 países à volta estavam com surto de ebola. Então, para mim, foi uma experiência in loco, né, lidar com as formas com as quais um continente, né, sempre retratado como um continente de miséria, que não tem ciência, que não tem produção tecnológica, soube lidar muito corretamente e eficazmente com o surto da ebola, ao ponto de que hoje, em termos numéricos, se vocês observarem, a África tem tido muito menos casos de coronavírus, né, proporcionalmente, né, em termos do tamanho do continente, do que o resto do mundo. Então, é importante, né, ressaltar, por exemplo, né, e dizer por que essa fala que o Bill Gates fez em 2015, ela é muito importante para a gente, né? Porque ela mostra exatamente a forma como o Brasil, sobretudo, e também alguns países, numa espécie de cruzada anti-China, tem lidado com o contexto da pandemia e com o contexto do coronavírus, né? A gente, por exemplo, pode perceber que na época do ebola, grande parte da produção midiática jornalística, a mídia impressa, a mídia digital, né, tratava da epidemia africana, né?
A epidemia não era africana, né? O vírus ele não tem nacionalidade até onde eu saiba, né? O vírus não tem carteira de identidade, o vírus não tem passaporte, né? Então, é muito interessante perceber como, quando acontece, né, um surto como a época do SARS, né, a gripe aviária, ou mesmo agora o coronavírus, o Covid, ele no início foi automaticamente chamado de vírus chinês, né? Então, isso é parte de muitas estratégias. Isso é parte tanto de uma estratégia que tem a ver com uma geopolítica, né? Então, ou seja, demarcar lugares que estão associados ao bem e ao mal. Então, parte das populações chinesas, das populações asiáticas, elas, pelo grande peso econômico e geopolítico que elas têm no mundo hoje, assustam grandes economias, e a gente sabe como os americanos, sobretudo, né, costumam lidar com os seus inimigos, inclusive na produção midiática, na produção cinematográfica. Então, é muito interessante a gente perceber, por exemplo, como os filmes apocalípticos representam, né, os momentos, né, de grandes surtos e crises pandêmicas, né? Então, a gente percebe que quase todos os filmes que tratam de epidemias e pandemias, elas se passam ou estão em algum país fictício dentro do continente africano, ou estão em países na periferia do mundo, ou estão em países, por exemplo, em comunidades chamadas comunidades tradicionais, né? Então, comunidades indígenas, comunidades aborígenes, né? Então, é muito interessante o que o coronavírus traz, porque os primeiros surtos de Covid, ele está diretamente associado a uma estratégia de classe. São os ricos, né? É a classe média que dissemina o vírus pelo resto do mundo. Então, como é que você localiza isso, né? Quer dizer, como é que você, se fosse produzir um filme hoje sobre o coronavírus, não daria para fazer isso, né, em comunidade tradicional, não daria para fazer no continente africano, não daria para fazer nas periferias do mundo, porque ele começa a circular, né, a partir dos aeroportos, ou seja, é um vírus que tem a sua mobilidade diretamente associada à condição socioeconômica e a um extrato de classe, né? Aí no próximo slide, né, que é o slide 3, a gente vai ver, né, por exemplo, um pouco de história para a gente perceber o seguinte: esse não é um momento novo na história da humanidade, né? Lidar com epidemias não é um momento novo. É um momento novo para uma geração, né, que está aí mais ou menos em torno de 20, 30 anos, que nunca lidou com isso. As populações acima de 50, 60, 70 anos já passou por outras etapas na história da humanidade que a gente já lidou com epidemias, né? Talvez essa geração do século XX, parte do século XX, século XXI, nunca lidou com uma pandemia, né? Então, eu gosto muito de dizer também como o coronavírus, ele traz um outro aspecto muito interessante do ponto de vista cultural, né? Se produziu todo um vocabulário, se produziu uma gramática própria para lidar com ele, né? Então, é interessante observar como uma parcela significativa da nossa população, sobretudo as menos alfabetizadas, passam a falar hoje em lockdown com uma tranquilidade, como se tivessem nascido falantes da língua inglesa, né? Então, nós falamos em lockdown, em confinamento, em distanciamento social, falamos em Covid-19, né? Falamos em cepa de vírus. Então, há todo um léxico que se produz junto com a pandemia, junto com o coronavírus, como uma forma da gente tentar se apropriar, seja do ponto de vista cultural, né, seja do ponto de vista intelectual, ou seja, para a gente se apropriar de algo é preciso torná-lo inteligível, né? E uma das formas de tornar os fenômenos inteligíveis é dar nomes a eles, né? Então, é muito curioso, porque esse verbete da pandemia, isso inclusive é parte de um projeto que eu comecei a desenvolver, né? Como é que a gente vai construindo esse glossário da pandemia e quais são os impactos que ele vai ter, por exemplo, para esses estratos da população. Então, me interessa perceber que, embora essa não seja a primeira nem a única pandemia na história da humanidade, mas ela é bastante assustadora e ela deve ser, de fato, assustadora, né? Aí, no próximo slide, a gente vai ver, né, então, uma pergunta que eu faço, né, o que é que a gente pode aprender
com as respostas que já foram dadas, por exemplo, a outras epidemias, né? Sobretudo, respostas que foram dadas pelos países africanos, né? E, mais uma vez, eu volto, né, a chamar a atenção como é curioso que, no momento em que a gente depende tanto da ciência e da tecnologia, os nossos infectologistas, os nossos pesquisadores, né, os nossos cientistas sociais, nós estamos buscando aprender com os pesquisadores, os imunologistas, os cientistas do continente africano, porque eles criaram formas e respostas muito eficazes, exatamente pela quantidade de vezes em que foram expostos a situações críticas no âmbito da saúde, né? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Essa autora que eu cito aí, a Ruha Benjamin, é uma autora que tem servido de base para as investigações que eu venho fazendo sobre as relações entre algoritmos, pandemias, construções culturais, tecnologias de reconhecimento. Então, pensar as relações entre relações raciais, desigualdades, tecnologias e algoritmos, né? E a Ruha Benjamin, então, ela vai trazer duas questões muito importantes, né? Ela vai se perguntar, então, né, como as lições históricas, por exemplo, que os movimentos negros, que o movimento afro-americano já experimentou, pode nos ajudar a entender essa pandemia. Vocês, talvez nem todos saibam, né, mas há muitos casos na história das populações negras afrodiaspóricas, no caso brasileiro, no caso norte-americano, uma parte considerável dessas populações foram expostas a vírus, a bactérias, a doenças, como forma de encontrar a vacina, né, de vírus vivos. Então, populações negras que foram infectadas com bactérias, né, com vírus, sífilis, gonorreias, doenças sexualmente transmissíveis, varíolas, né? Há, inclusive, alguns documentários e filmes que tratam dessa temática. Então, por exemplo, as populações negras norte-americanas, elas foram, até inclusive o início, né, do fortalecimento do movimento civil pelo direito dos negros nos Estados Unidos, até os anos 60, 70, ainda se utilizavam populações negras, sobretudo naquelas partes do sul dos Estados Unidos, para submetê-las a pesquisas, né, sem o seu consentimento, né? As pessoas não sabiam que estavam sendo infectadas, né? Parte das populações indígenas tradicionais norte-americanas foram contaminadas com varíola intencionalmente, né? Foram, por exemplo, entregaram a essas comunidades, cobertores infectados com varíola, né? Então, parte das populações foram dizimadas, né? Essas populações, inclusive, precisam nos ensinar. Então, a Ruha Benjamin me pergunta, né, o que é que nós podemos aprender com essa experiência, né, não apenas para entender a pandemia, mas para distinguir o que é o fato biológico do que é a construção cultural sobre ela, né? A outra pergunta que ela faz também, né, perguntar, né, tentar entender como o uso dessas tecnologias, né, de monitoramento, de acompanhamento, algoritmos, né, para identificar as curvas ascendentes, platôs e avanço ou recuo das epidemias, né, como é que ela vai criar e vai redefinir, né, estratégias de cooperação, né? Para mim, está muito claro que o problema maior para nós, nesse momento, não é encontrar apenas a vacina para o Covid, né? É encontrar vacina para o obscurantismo, para a insensatez, né? Entender a pandemia, né, não apenas como um fato biológico. A pandemia, ela é uma interseção entre elementos que são de ordem biológica, epidemiológica, mas também culturais, mas também econômicos, mas também sociais, né? Nós, em geral, costumamos apenas atentar para a dimensão biológica, para a dimensão da saúde, desconsiderando os contextos culturais que são esses para os quais, inclusive, agora eu quero chamar a atenção nessa conversa que a gente está tendo, né? E isso fica muito claro no caso, tanto no caso brasileiro como no caso norte-americano, né, dessa disputa governamental entre agências de saúde, entre agências governamentais e parcela da sociedade civil sobre o uso, por exemplo, de medicamentos que já foram contraindicados, que é o caso da hidroxicloroquina e da ivermectina, né? Então, essa conversa hoje é exatamente para a gente pensar
o reflexo e o impacto, né, que eu estou chamando de impacto biotecnológico e biopolítico desses algoritmos de monitoramento, né, os algoritmos para difusão da informação sobre o coronavírus. Vocês devem observar que, a partir de um determinado momento, dos últimos meses para cá, os jornais passaram a informar dados do consórcio de jornais, não mais do Ministério da Saúde. Esse é um dado novíssimo na história das pandemias e na história da televisão, né? Nós estamos atravessando o segundo momento mais crítico na história do coronavírus, depois dos Estados Unidos. Hoje o Brasil é o segundo caso mais crítico, né? E nós não temos um ministro da Saúde. Isso revela mais do que um desleixo, um descompromisso e um descuido com a crise da saúde pública. Esse é um problema também de ordem político, midiático, que tem a ver com quem domina a narrativa final sobre as estratégias de controle e de combate ao coronavírus. Por exemplo, quem domina o mercado de medicamentos, quem domina a indústria farmacêutica. Nos Estados Unidos, vem se criando já há algum tempo um nicho ainda muito novo, que é o chamado a indústria farmacêutica para medicamentos étnicos. Então, observe, né? Já há uma série de pesquisadores e de cientistas, meio num cruzamento entre políticas eugenistas do século XIX e coisas da ficção científica, que tenta definir medicamentos de acordo com a definição racial das sociedades, né? Então, esse é um mercado que potencialmente pode ser muito interessante. A gente já sabe, por exemplo, que as populações negras têm mais suscetibilidade à hipertensão arterial, por exemplo, né? Ou a problemas autoimunes, lúpus, etc. Isso é um dado importante. O problema é, para além do fato biológico, as questões culturais que serão fabricadas sobre esse tema, né? Então, esse é um detalhe importante que a gente precisa ficar atento, né? Vamos lá para o próximo slide. E aí, a gente, nessa tentativa de compreender essa relação entre fatos biológicos e ficções culturais, né? Um fato que a gente já precisa entender é: o mundo está dividido, né? E o mundo não está dividido somente entre fascistas e antifascistas, entre esquerda e direita, né? O mundo está dividido em, basicamente, duas grandes plataformas, né? Usuários de Android, usuários de iOS. Isso parece uma bobagem, isso parece um detalhe, mas isso revela sobre os modos, né, como os detentores dos meios de produção, né, tecnológico organizam a dimensão socioeconômica, organizam e interferem politicamente, né, nas eleições mundiais. A gente viu isso, né, a escalada das fake news no mundo inteiro, com o uso de plataformas e redes sociais, com hackeamentos e monitoramento de dados, né? Então, o que a gente percebe, né, é que, de fato, o mundo está dividido e o uso das plataformas revela, né, de que lado dessa história a gente pode estar, né? Ou a gente está usando essas plataformas para estimular a difusão, de fato, né, e disseminação de uma informação que seja importante para o combate às fake news e ao coronavírus, ou a gente pode estar do lado daqueles que continuam disseminando as fake news, né? E aí a gente vai, né, num próximo slide, fazer uma pergunta que todo mundo tem feito, né? Estamos entrando num novo normal, né? E aí eu pergunto, será que é um novo normal, né? É um novo normal para quem? É um novo normal como, né? O que é esse normal? Se a gente entender a palavra normal na dimensão da norma, na dimensão da normatização ou da normatividade das nossas vidas, das nossas histórias, nós já vivenciamos isso, nós já vivemos sob uma lógica de poucas pessoas que controlam e tentam impor normas sobre a vida de muitas. Então, dizer como a gente deve se vestir, como você deve estar, o peso ideal, entre aspas, que você deve ter, a cor considerada adequada para postos de trabalho. Então, a sexualidade que você deve ter, considerada normatizada. Então,
há todo um histórico de normatização da nossa vida que, depois da pandemia, não vai desaparecer. A sociedade vai continuar racista, misógina, preconceituosa, né, transfóbica, LGBTfóbica. Então, isso será um novo normal? Não, é o mesmo normal, né? Nesse sentido, a pandemia não vai alterar muita coisa. Talvez ela altere as formas como a gente vai perceber essas questões em contextos que tendem a ficar cada vez mais aparentes, né, pela própria condição de uso dessas tecnologias. Próximo slide, por favor. E aí a gente tem um outro exemplo, né? Essa autora que eu citei, a Ruha Benjamin, ela tem muitos textos publicados sobre essa discussão de algoritmos discriminatórios, né? Ela tem 2 livros que fizeram muito sucesso e que, de alguma forma, tornaram, né, trouxeram para o grande público discussões que, de algum modo, estavam em ainda um nicho muito pequeno dentro de determinadas universidades. Então, ela escreve esse livro, né, Raça Depois da Tecnologia, né, o que é que vai acontecer com a ideia de raça, racismo e relações raciais depois, digamos, né, da tecnologia, no sentido de se houver amanhã, né, o que é que vai acontecer conosco amanhã. E ela tem esse outro livro aí que é muito interessante, né, que são essas tecnologias de captura, né? Então, ela discute, por exemplo, o aumento das populações negras nas instituições carcerárias, né, nas prisões, tanto nos Estados Unidos, mas isso no Brasil também cada vez mais se torna claro, pelo uso de tecnologias de reconhecimento facial, por exemplo, né? Então, ela mostra, ela junto com algumas outras pesquisadoras, né, ela também é uma mulher negra, como parte dessas tecnologias, né, os algoritmos são desenvolvidos para identificar determinados padrões de corpo e determinados padrões de rosto. É mais ou menos aquilo que fazia o médico César Lombroso no século XIX, né? A ideia da craniometria ou da antropometria, em que você determinava quem era um possível ladrão, quem era um possível homicida, de acordo com o tamanho do seu crânio, de acordo com o tipo do nariz que você tinha, e etc. Então, a Ruha Benjamin, junto com alguns outros autores intelectuais e tal, desenvolveram esse projeto chamado Liga da Justiça Algorítmica, né? E ela brinca um pouco com essa ideia da Liga dos Super-Heróis, né, para dizer que há, então, um conjunto de voluntários e de pessoas que estão estudando e mapeando esses softwares, essas plataformas que vêm sendo desenvolvidas por empresas, por governos, por agências internacionais, né, utilizadas para tomar decisões sobre os nossos corpos. Por exemplo, agora, sob a pandemia, muitas cidades, né, no caso brasileiro baiano também, em estações de metrô, em hospitais públicos, em determinadas agências, há sistemas, né, de câmeras térmicas que avaliam, então, a temperatura do nosso corpo. Isso é um uso de uma tecnologia de controle e de vigilância sem o nosso consentimento. Mas o governo está autorizado a fazer isso. Quem deu essa autorização para o governo? Então, o fato biológico, ou seja, a pandemia, autoriza uma agência de governo a monitorar os nossos passos, a capturar os nossos dados sem o nosso consentimento. Isso, em tese, é violação do direito, né, de privacidade. Mas os governos, né, lançam mão do discurso do cuidado para reforçar sistemas de vigilância, né? E isso quem vai falar muito bem é um filósofo asiático que vive e se formou na Alemanha, que também está muito conhecido, que é o Byung-Chul Han, quando ele vai falar das sociedades de controle, as sociedades de disciplinamento, né, e sociedade de exceção. Então, o que a gente tem hoje nós estamos vivendo sob controle e vigilância permanente do Estado, mas sob o discurso do cuidado. Então, para o cuidado, você pode, né, identificar meus passos, para onde eu vou, que metrô eu peguei, em que estação eu desci, né? Ele pode capturar informações a meu respeito, e a gente não sabe que usos serão feitos com esses dados, porque não há nenhuma garantia sobre o uso desses dados, né? Vamos ver no próximo aí. Então, o que é que a gente tem, né? A gente
o que a gente tem hoje é um contexto, né, de fato, de acelerações tecnológicas, né? Isso é fato, né? Isso não é uma ficção científica, nem é uma ficção biológica, né? A grande pergunta que a gente tem que se fazer é como essas acelerações tecnológicas, né, elas vão resultar, ou como elas poderão resultar, de fato, em sociedades que estarão cada vez mais vivendo regimes de exceção, né? O Zygmunt Bauman já falava disso, né? Ele criou um conceito que eu gosto muito, né? Que ele chama de arquiteturas de exceção. Né? Nós estamos vivendo sob a lógica de arquiteturas de exceção, confinados, isolados dentro de casa, vigiados, tendo os nossos corpos monitorados e controlados, os nossos passos são monitorados, né? Há um conjunto de softwares e plataformas que estão sendo desenvolvidas, inclusive, por aplicativos móveis, em que você recebe e ele diz, olha, preencha aí os seus dados diariamente, né? Que medicamentos você toma, se você está com sintoma de Covid, se você tem sintomas de gripe. Necessariamente esses dados não estarão apenas nas mãos das secretarias de saúde ou dos consórcios de saúde que estão tentando identificar a vacina. Esses dados, no momento em que você autoriza, e a maior parte de nós, 99,9%, não lê os termos, né, de consentimento que vem junto com esses aplicativos, então você está autorizando e entregando dados pessoais que poderão ser vendidos e utilizados, né, de diversas formas. Né? Então, esse é um fato que a gente precisa dar conta para entender o que poderá acontecer daqui para frente. Né? Um outro fato que vem junto com essas acelerações tecnológicas são as lives, por exemplo, exibicionistas, as invasões de eventos online, né? Vocês devem ter acompanhado muitos seminários online, sobretudo aqueles que tratam de temas que são sensíveis, né? Num país que cada vez mais se encaminha para um precipício da direita, temas ligados, né, à sexualidade, a questões raciais, a história da escravidão, têm sido constantemente assaltadas e invadidas, né? Então, o ciberterrorismo não é apenas, digamos, um efeito de um grupo de jovens revoltados e desocupados em casa. É uma estratégia que vem sendo montada e orquestrada como estratégia política, né, e que tem a ver com o uso desses dados. Né? Então, a tecnologia, o home office, por exemplo, é um fato que veio para ficar, tanto quanto a crença na Terra plana, embora muita gente já tenha provado o contrário, né? Então, vamos lá, no próximo a gente vai ver uma coisa muito interessante, né? Que nos Estados Unidos também vem se desenvolvendo, então, paralelo àquela discussão da Liga da Justiça Algorítmica, né? Uma pesquisa sobre os chamados algoritmos discriminatórios ou algoritmos de gênero. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de buscar, né, em vários sites de busca, o Google ficou mais conhecido deles, porque recentemente o Google alterou os seus algoritmos, por exemplo, em relação à busca de determinadas comunidades, de determinados grupos sociais. Então, quando se pesquisava, por exemplo, cabelo lindo, automaticamente apareciam mulheres brancas. Quando você procurava uma mulher deve, automaticamente o sistema de autocompletar da pesquisa, ele sugeria uma série de termos misóginos, sexistas e etc. Então, o Google recebeu, né, petições no mundo inteiro para mudar os seus algoritmos. Né? Então, o que a gente tem dito o tempo inteiro é o número, ao contrário do que a gente aprendeu a vida inteira na escola, né, o número não é neutro. Os algoritmos nada mais são do que um conjunto de números, né, de equações e de linhas de comando que tem pessoas por detrás delas. Né? E, portanto, é exatamente a expressão do pensamento e dos preconceitos dessas pessoas que aparecem na hora da formulação desses algoritmos. E aí, eles utilizaram essa expressão chamada Jim Code, que é uma espécie de uma brincadeira, né, uma analogia com a lei Jim Crow nos Estados Unidos, né, que é aquela lei da gota de sangue, que se você tem uma gota de sangue ancestral negro, você é considerado negro, ainda que tenha a pele clara. Então, eles fizeram uma espécie de analogia e de paráfrase com esse nome. Então, essa lei agora, esse código que eles estão tentando transformar em lei,
né, que é de controle desses algoritmos discriminatórios, se chama, então, Jim Code, né? Aí a gente vai ver, né, mais à frente também, né, no próximo, além dessa discussão do Jim Code, né, desses códigos, né, tem os chamados códigos corporais, né? Então, o que eles chamam de code bias, né, seria uma espécie de viés codificado, né, traduzindo ipsilíteres para o português, né, mas seria mais ou menos a codificação de estereótipos ou a codificação de preconceitos, né. Então, esse code bias, né, na verdade, ele tem sido muito utilizado como uma tentativa de monitorar, junto com esses algoritmos que estão sendo criados para o acompanhamento do coronavírus, né, é identificar quanto de preconceito, quanto de viés preconceituoso, estereotipado está vindo junto com o desenvolvimento dos algoritmos, né? O Jean-Luc Nancy, que é um filósofo que eu gosto muito, recentemente ele publicou um texto, né, que ele dizia o seguinte: nós estamos vivendo, né, a pandemia de um comunavírus. E eu gosto muito dessa expressão porque ela vai chamar atenção para duas coisas, né? Primeiro, a dimensão comunitária do vírus. Então, o vírus atinge a todos indistintamente, né? Independente da idade, independente da classe socioeconômica, independente da condição étnico-racial. Por outro lado, as estratégias de enfrentamento não são as mesmas para todas as pessoas. Então, quem tem o privilégio de estar em casa, né, com acesso à tecnologia de ponta, TV a cabo, internet, a poder fazer um delivery, está enfrentando a pandemia de uma forma. E quem não pode, quem não tem acesso a todas essas coisas, está sendo vitimado, né, 3 ou 4 vezes mais, no sentido de que ele é vitimado pela possibilidade do contágio, mas ele precisa estar na rua, ele precisa viver de um expediente da rua. Então, como lidar com esse enfrentamento cultural, né, com relação ao fato biológico de que o vírus atinge a todo, mas a estratégia de combate, a estratégia de enfrentamento do vírus, ela é cultural e ela não é a mesma para todo mundo, né? Então, mais à frente, a gente vai ver também, né, no próximo slide, a gente vai ver algumas ficções culturais que vêm sendo produzidas, por exemplo, sobre a pandemia, né? A mais recente é essa chamada, né, que está sendo publicada em todos os jornais, sobre quem vai produzir primeiro a vacina de Oxford ou a vacina chinesa. Observe que a vacina que vem de Londres, ela não é a vacina inglesa, ela é a vacina de Oxford, ela é a vacina da Universidade de Oxford. No entanto, a vacina que se produz nas universidades chinesas são chamadas de vacina chinesa. Então, para uma dá passaporte e para outra dá diploma de doutorado, né, digamos assim. Então, o jornal, né, o País, produziu esse editorial de opinião muito interessante, né, falando sobre a sinofobia, né, que é a fobia aos chineses, a fobia que se estende ao grupo dos países asiáticos, né, e a sinofobia, dizem eles, né, já é um fenômeno global. Há uma pesquisadora gaúcha, a professora Rosana Pinheiro Machado, que tem escrito muito nesse período sobre a pandemia. É uma pesquisadora que precisou se autoexilar do Brasil, né, como outros intelectuais. A professora está na Universidade de Bath, na Inglaterra, e ela é uma grande estudiosa sobre a China, e é uma das pessoas que já há algum tempo, mais de 10 anos, vem pesquisando sobre a sinofobia, né? Então, mostra como, de fato, esse é um fenômeno cultural que, às vezes, a gente não se dá conta do quanto, né, de fobia se constrói e de quanto de fobia nós assimilamos nos nossos próprios discursos em relação a determinados grupos étnicos, né? E aí a gente vai ver, num próximo slide, a compreensão, né, exatamente dessas ficções culturais. E aí eu estou chamando isso de imunonarrativas, né? E essas imunonarrativas, como eu disse a você, está baseada na discussão do chamado paradigma imunológico, que o Byung-Chul Han vem desenvolvendo nesse livro, né, O Sociedade do Cansaço, e inspirado na discussão do Chul Han, então, eu estou desenvolvendo essa categoria analítica, que eu estou chamando, então, de imunonarrativas, né?
E aí, preparando esse slide ontem, eu me dei conta de uma coisa que foi profundamente incômoda para mim, né? Que pela primeira vez eu tenho um material que precisa ser atualizado diariamente e atualizado em número de óbitos. Ontem, à noite, enquanto eu preparava esse slide, nós éramos 88.800 e tantos mortos. Hoje, pela manhã, já passávamos de 90 mil mortos, né? Então, isso é de um desconforto, isso é de uma dor imensa, né? Precisar falar de um país que diariamente, né, está perdendo mais de 1.000 vidas, já são hoje quase 2 ou 3 estádios inteiros, né, de pessoas mortas. Então, isso mostra, inclusive, que, de fato, esse é um país que se habituou muito mais a lidar com as ficções do que com os fatos. Parece que os fatos não incomodam as pessoas, né? Nós temos hoje, estamos caminhando para 100 mil mortos, e os fatos não incomodam tanto quanto as ficções que vêm sendo produzidas. Então, esses números estão sendo fabricados porque querem destituir o governo do presidente. Esses números estão sendo fabricados porque não querem que as pessoas mais pobres tomem a hidroxicloroquina. Então, essas ficções culturais, né, dizem muito mais sobre quem nós nos constituímos como Estado-nação, né, do que concretamente sobre as nossas aspirações futuras, né, para esse país, né? Então, essas imunonarrativas, né, são exatamente isso que eu estou chamando a atenção para esses discursos produzidos, por um lado, né, a partir das ficções, a partir de fake news, a partir não de textos produzidos por cientistas sérios, validados, legitimados e qualificados, mas por textos que se produzem em portas de bar e de supermercado, né, que estão sendo difundidos e que não contribuem, né, nem contribuem, de fato, para nós chegarmos, né, a uma tentativa de controle, né, desse avanço do contágio, muito menos para que a gente alcance mais rapidamente a possibilidade de saída desse regime que nós estamos vivendo. Mais à frente, né, a gente vai ver, no próximo slide, a gente vai ver, então, o que a gente está vendo é isso que eu chamo, né, a gente tem, por um lado, a relação das tecnologias entre universalização e democratização, né, mas, de fato, o que é que nós temos? Nós temos tido cada vez mais o uso dos algoritmos, né, na pandemia para universalizar, né, as fake news, né, e para democratizar as ficções, no sentido de que a imagem, né, revela um pouco daquilo que eu já falava antes, dos sistemas, os mecanismos de reconhecimento facial, mas, ao mesmo tempo, mostra como esses algoritmos, né, têm tido um poder extremamente segregatório. E aí eu faço uma espécie de alusão, né, ao nosso chamado elevador de serviço. Vocês sabem que, para os elevadores funcionarem, né, há uma coisa que se chama, inclusive, algoritmo de elevador, né? Então, o algoritmo de elevador, ele diz o seguinte: se num prédio tem 10 andares e 5 pessoas chamarem em andares diferentes, há um algoritmo que calcula o menor tempo possível para ele se deslocar de forma a atender a todos satisfatoriamente. Às vezes, quando a gente está em fila de elevador, a gente acha aquilo um tédio, mas há um cálculo matemático para aquilo, né? Aquilo não é feito aleatoriamente. Então, há um algoritmo de elevador que calcula isso. E aí, então, eu fiz uma espécie de alusão, né, aos chamados elevadores de serviço, que, infelizmente, é um traço marcante das nossas sociedades ainda profundamente escravocratas, né, em que muitos dos nossos prédios têm o elevador social e o horroroso elevador de serviço. Então, esses algoritmos discriminatórios, algoritmos de gênero que vêm sendo utilizados, inclusive, contra as populações negras, afro-americanas e afrodescendentes, né, eu tenho chamado então, de algoritmos de elevador de serviço, né, o que só mostra como o poder, né, dos algoritmos ele está muito além, né, digamos, de encontrar ou não encontrar vacina, de saber ou não os números diários na quantidade de óbitos e da quantidade de recuperados, né. Então, mais à frente, né, a gente vai ter aí uma outra ficção cultural, né, que tem a ver com o modo, por exemplo, como os sistemas de buscas abordam o problema. Eu fiz essa busca no mesmo dia sobre a pandemia na África, pandemia na Europa.
E aí vocês vão ver o seguinte, quando você faz essa busca em se tratando na Europa, o site me dá, né, o algoritmo de busca me diz, né, a Europa dá sinais de que a pandemia pode ser contida, a Europa se estabiliza, a pandemia desacelera na Europa, o que era uma mentira. Na África, o que é que você vê? A África corre contra o tempo para conter o coronavírus. A África se tornará o próximo epicentro da pandemia. A África espera pelo pior da pandemia, o que não aconteceu, né? Ou seja, enquanto a Europa está tendo uma segunda e uma terceira onda da pandemia, a África vai gradativamente, inclusive, contendo a pandemia, né? Vamos num próximo. E aí isso tem muito a ver com aquilo que um filósofo africano senegalês, o Felini Sarr, né, ele vai chamar de quantofrenia, né? Então ele utiliza um pouco essa ideia da esquizofrenia, né, e ele vai chamar de quantofrenia. Essa necessidade imperiosa que nós temos nos dias atuais, sobretudo com a disposição e a necessidade de estar hiperconectados, né, que é essa obsessão em reduzir todas as coisas a equações e a números, ocultando, né, a complexidade desses fenômenos. Então, no momento em que a gente reduz todas essas discussões que eu estou trazendo aqui a vocês a números, a algoritmos, a gente faz desaparecer toda a complexidade geopolítica, cultural, estrutural, racial, né, que está diretamente associada à pandemia do coronavírus. Um próximo. A gente vai ver aí também, né, uma... Vocês estão vendo que eu estou trazendo autores, né, que estão vindo de pontos muito distantes. Então, eu já trouxe uma senegalesa, uma afro-americana, essa é uma indiana, a Arundhati Roy, né? E a Arundhati Roy vai dizer uma coisa muito interessante, né? Ela vai dizer assim, a pandemia é um portal. Esse é o título de um artigo que ela escreve. Mas assim, a pandemia é um portal. E aí ela vai dizer, historicamente, a pandemia ela tem forçado as pessoas, né, a humanidade, né, a romper com o seu passado e a imaginar um novo mundo. Agora não é diferente. A epidemia é um portal, né, entre este mundo, né, e o próximo mundo. E nós podemos escolher como é que a gente quer caminhar nesse mundo. A gente quer caminhar, né, sobre ele, sendo e se deixar ser arrastado pelos nossos preconceitos, pelos discursos de ódio, pela usura, né, pela morte das ideias, né, e deixando, né, uma nuvem de fumaça atrás de nós, ou a gente pode atravessar esse portal, né, nesse período que a gente está vivendo, né, de uma forma mais clara, né, com pouca bagagem, né, e prontos para imaginar um novo mundo. E mais ainda, dispostos a lutar por esse novo mundo. Né? O próximo. E aí, né, eu vou, já estou quase finalizando, eu queria só trazer para vocês, então, alguns mecanismos de monitoramento que vêm sendo utilizados no mundo a partir do uso desses algoritmos e o modo como isso, eventualmente, né, pode resultar em estados totalitários, né, estados de exceção e regimes totalitários. É o caso hoje de Israel, a Itália e a Áustria, né, que está utilizando, então, as operadoras de internet e de telefone, utilizando, né, tendo acesso aos dados de geolocalização das pessoas, segundo o discurso deles, para rastrear as pessoas em pontos de infecção. Então, observe, quem não quer ser monitorado, né? Se alguém me oferta a possibilidade de dizer, olha, eu posso controlar os seus passos e saber se durante 24 ou 48 horas você estará em pontos da cidade menos ou mais suscetíveis a ser ficar contagiado, né? Ou ser contagiado pelo coronavírus. É óbvio que a pessoa vai dizer que sim, né? Em geral, a pessoa vai dizer que sim. Só que esses dados poderão ser utilizados, né, para outros fins. Então, está se criando sistemas, de fato, totalitários, só que com a anuência das pessoas. Então, observe, né, a inteligência desse sistema, desse discurso, é que nós estamos caminhando para regimes disciplinatórios, regimes de vigilância e totalitários autorizados pela população. Né? Vamos para o próximo. Aí um outro mecanismo, né, Hong Kong usa a ideia de pulseiras eletrônicas, né? O Turcomenistão, né, está utilizando, né, os meios de comunicação, por exemplo, restringindo o uso de palavras. Então, você não pode mais utilizar a palavra coronavírus, né, por exemplo, nos guias de saúde. Né?
E aí a gente vai vendo como cada país está utilizando mecanismos diferentes, mas todos de base algorítmica e todos com a ideia de controle dos corpos das pessoas. Um próximo, a gente vai ver, por exemplo, que, ao contrário, né, do que dizia, aí vem um outro fato biológico versus ficção cultural, né? Os especialistas em mídia, a gente viu naquela slide anterior, dizia que a África seria o próximo epicentro da pandemia. O que a gente está vendo é o contrário disso, né? A América do Sul se tornou o epicentro e o Brasil, infelizmente, hoje é o segundo país com mais óbitos no mundo. E aí a gente vai ver já, num próximo slide, né, pensar, por exemplo, o caso africano, que é emblemático para essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje, né? A África é um país, hoje um continente, com 57 países, e nesses 57 países no continente, a gente tem índices assustadoramente, inclusive, mais baixos do que a maior parte do mundo. Por quê? Porque desde o início, né, assim que os primeiros casos começaram a circular no mundo, né, países mais diretamente visitados ou com fronteiras, 3, 4 fronteiras, é o caso do Senegal, o Senegal tem tríplice fronteira, né, o caso de Moçambique tem tríplice fronteira, países muito buscados, muito procurados, rapidamente começaram a desenvolver mecanismos de controle de mobilidade e acesso de pessoas. Vamos para o próximo? E aí, só para a gente finalizar, eu queria só dar a conhecer a vocês esse outro algoritmo, né, que está sendo desenvolvido, que se chama Abolition, é uma espécie de uma brincadeira, né, com o uso dessas duas palavras, né, o uso de aplicativos em busca da abolição, né? Então, esse aplicativo está sendo utilizado para criar uma espécie de crowdfunding, né, levantar dinheiro para pagar advogados, né, que vão, então, pagar a fiança de homens e mulheres negras que tenham sido presos ilegalmente, sobretudo a partir do uso de softwares de reconhecimento facial, né? E aí, próximo, a gente, então, finaliza essa apresentação, que demorou um pouco para começar, mas que eu acho que valeu a pena, não apenas pela cantoria, que foi muito agradável, mas também pela companhia de vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora Jamile. Professora Jamile, a gente que agradece a presença da senhora. Maravilha, maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado, acho que foi muito bastante informação, né, mas muita coisa para a gente pensar. Muito perfeito. Interessante. Eu tenho uma pergunta, por favor. Essa live foi gravada, eu posso rever mais tarde? Eu gostaria de rever e ter uma oportunidade. Ela é gravada? Ok, Ícaro. No site. Tá, querida. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom. E aí, boa tarde a todos, professora Jamile. Aqui quem tá falando é Carla. Oi, Carla. Eu queria me desculpar pelo meu atraso, houve uma confusão aqui na minha agenda e um registro equivocado no horário do início desse encontro. Sim. Mas, felizmente, eu consegui chegar a tempo, né, de ver boa parte ainda da sua apresentação, da exposição. Fiquei muito feliz de ver, né, assim, uma forma de abordagem, né, eu acho que até mais próxima da nossa situação atual. Na semana passada, a gente teve uma palestra da Gabriela de Queiroz, que falava justamente, que trazia argumentos sobre enviesamento desses algoritmos, né, de inteligência artificial, machine learning. E agora você traz esses argumentos, mas com um olhar muito atual, que é dessa situação de pandemia. Então, eu fiquei bastante impressionada, tanto com os números, mas com a associação do discurso também, né? Fiquei muito, muito, assim, feliz, e vou fazer, assim, questão, assim como o João aqui, de assistir o início dessa sua apresentação, da exposição, que eu acabei perdendo. Então, queria me desculpar mais uma vez. E se houver um tempo ainda seu, eu não sei se você está bastante ainda atarefada. Não, posso ficar aqui para a gente conversar mais um pouco. Então pronto. Então a gente abre para as perguntas, que, né, esse grupo de professores aqui, né, coordenadores, gestores da equipe, sempre tem vários questionamentos. Alguns já foram colocados aqui no chat, né? Então, deixa a gente... E aí, vamos abrir aí para perguntas aí de vocês?
Deixa eu ver o que é que já tem aqui, né? Eu já vi algumas aqui, uma pergunta do Robson, né? Se nós precisamos dessas tecnologias de fato, né? Deixa eu ver aqui mais algumas, porque eu já posso responder um pouco em bloco. Nós já entregamos nossos dados, uso de plataformas de redes sociais. Eu acho que a pergunta não é se nós precisamos dessas tecnologias, né? É um fato que as tecnologias existem. O contexto da pandemia nos colocou formalmente na condição do trabalho remoto. Para nós que podemos, né, temos o privilégio de poder fazer o trabalho remoto, há uma boa parcela da população que não pode, e isso, na verdade, o que a gente deve interrogar é como, concretamente, essas grandes corporações, né, podem ter acesso aos nossos dados. Então, como cada país está lidando, né, com a sua política de governança digital? Eu acho que essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Porque, nesse momento, não se trata mais de uma relação individual, eu quero ou eu não quero ceder os meus dados. No momento em que eu acesso qualquer plataforma, automaticamente eu estou fazendo uma acessão dos meus dados digitais. O problema é, do ponto de vista coletivo, das políticas públicas, como é que o país vai criar uma política de governança digital, por exemplo, que estimule o uso do software livre, como tentou fazer o ex-ministro Gilberto Gil, na época em que era ministro da Cultura, e que houve, inclusive, um grande estímulo, né, à adoção de plataformas livres, de plataformas abertas, né? Agora, com essa tentativa, por exemplo, de educação remota, eu sou professora também na Universidade Federal da Bahia, a gente está toda essa discussão agora sobre o semestre suplementar, e uma questão fundamental, que no final de todas as questões pontuadas, a gente só pensou por último, e os direitos autorais, o direito de propriedade intelectual. A gente não vai poder usar todo o material didático, por exemplo, hoje, de grandes editoras, que são controladas, por exemplo, pela Elsevier, né, que controla os documentos digitais, né? Aquela caça que foi feita ao site, o Sci-Hub, né, que estava permitindo que você abrisse conteúdos digitais que você teria que comprar. Então, todas essas discussões têm a ver com uma política de governança digital para o país, né? Uhum. Alguém levantou aí que queria falar a mão, eu acho que foi o próprio Robson. Fui eu mesmo, professora. Obrigado pela apresentação, foi realmente... eu tenho andado angustiado, na verdade, né, por ter lido tanto material sobre esse assunto e não percebido de uma forma tão consistente como a senhora apresentou. Mas eu tenho muitas inquietações sobre esses assuntos, né? Um dia desses eu vi o professor Nelson Preto falando, defendendo as ferramentas open source na comunicação da UFBA, por exemplo. Mas eu não entendi que nós estaríamos mais protegidos por usar o open source. Eu não me senti tão protegido por estar comunicando ou que meus dados estivessem tão protegidos. Percebe? Sim. O que a senhora tem para comentar sobre isso? Eu acho que a questão não é necessariamente um regime de proteção, mas uma instituição pública legitimar o uso de softwares públicos, de softwares não proprietários, né, de softwares que não têm um domínio comercial, e que a gente possa cada vez mais induzir, né, uma coisa que eu chamo, né, num projeto que eu coordeno, que é o projeto do Museu Afrodigital, a gente trabalha com 2 pilares, né, que a gente chama um que é de repatriação digital, repatriação e doação de acervos, e o outro que é generosidade digital, né? E por que essa expressão da generosidade digital? É muito comum, quem trabalha com pesquisa em documentos e acervos, tem um certo ciúme dos seus documentos, né? E muitas vezes a gente priva, né, o público, né, as pessoas de terem acesso a essa documentação. Então, uma das coisas que a gente incentiva é a indução da doação digital, né? Todo o material ele é digitalizado e disponibilizado para fins não comerciais. A gente não tem acervo físico, todo o nosso acervo é digital. Então, eu entendo que quando o Nelson fala do uso das ferramentas open source, na verdade, é muito menos pela dimensão da proteção dos dados e muito mais por esse estímulo a que cada vez mais uma instituição pública faça uso de softwares não proprietários, né?
Obrigado. Professora Jamile, Diga. sua xará, Jamile Souza, também fez uma pergunta. Se ela quiser, ela pode fazer a pergunta diretamente. Eu estou vendo aqui, né, sobre a Pronto. questão da educação. Isso. O Se ela Google e puder. o Microsoft dominam 70% das ferramentas no ensino público. Sim, esse é um problema que a gente está enfrentando também, né? Quer dizer, acho que todos nós que estamos nessa dimensão, né? Eu, por exemplo, acabei fazendo durante esse período investimentos que, primeiro, não serão ressarcidos pelo meu empregador direto, que é a universidade, nem pelo governo, né, de comprar determinados pacotes para otimizar as minhas atividades remotas, né? E, inclusive, distribuir algumas delas, né? Eu comprei software, comprei algumas plataformas, a licença de uso de algumas plataformas e já distribuí algumas com várias pessoas, né? Então, isso a gente brinca aí, né, que é essa desobediência digital, né, de distribuir senhas e materiais. É claro que esse domínio, né, de 70% ou mais do controle digital estarem nas mãos, né, de duas corporações, né, quando eu falava lá que o mundo está dividido entre iOS e Android, né, isso revela, de fato, o caminho que a gente está tomando, né, em termos mundiais. Não apenas em termos econômicos, mas os impactos políticos que isso já está resultando, né? Então, eu entendo que é preciso, na necessidade, na demanda do uso dessas plataformas, né, criar estratégias de subversão de dentro para fora. Então, como é que a gente pode, sendo obrigadas a utilizar essas ferramentas, né, essas plataformas, criar mecanismos para termos cada vez mais possibilidade de partilha, de circulação da informação, em lugar de retenção desses dados, né? Eu só vou pedir aqui a palavra, né, professora, só. Não houve uma apresentação, apesar de todos, né, terem recebido o convite para essa palestra, né, mas eu queria apresentar um pouquinho a professora Jamile, né, fazer essa introdução, né, ela tem pós-doutorado no ISCTE, eu não sei se a gente fala cada letra, né, do ITT. O ISCTE. Ah, pronto, né, e na Universidade Nacional de Mar del Plata, na Argentina, né, isso. Mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia e pesquisadora no Centro de Estudos Afro-Orientais, também da UFBA. Doutora em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos Africanos também, e do Museu Afrodigital. Que currículo impressionante, professora Jamile. Porque vocês não estão vendo a minha quantidade de cabelos brancos. Mas é muito interessante, inclusive, vocês vão me permitir falar só um pouquinho disso, porque eu realmente tenho uma trajetória que é muito atípica na universidade, né? Em geral, os meus colegas tendem a começar com um objeto de estudo e passam, às vezes, 20, 30 anos com o mesmo objeto de estudo. Eu procurei sempre ter uma trajetória muito interdisciplinar, né? O meu trabalho de graduação, de conclusão de curso na antropologia foi com música. Eu trabalhava com antropologia cultural, né? E era o auge da música axé na Bahia, e eu trabalhei com a música erudita, eu trabalhei com a Orquestra Sinfônica da Bahia e com a Orquestra Sinfônica da UFBA, né? A OSBA e a OSUFBA. E o trabalho, na época, era exatamente pensar também, né, nessa dimensão cultural, como era a recepção da música erudita na chamada Terra do Axé, né? Então, isso foi um trabalho muito interessante, e depois eu percebi que a antropologia podia me dar assim, portas para pesquisar muitos elementos, né, muitas coisas. Então, essa inquietação fez com que um dia, eu passando na faculdade de educação, eu vi um mural que tinha um chamado para uma bolsa de iniciação científica. E era para trabalhar na faculdade de educação, com um projeto da área de currículo e, naquela época, 1994, se chamava Aplicações Pedagógicas dos Computadores, um nome horroroso para uma área que estava ainda nascente, né, começando. E aí eu fiz a seleção, fui aprovada e comecei a trabalhar na iniciação científica com educação, né, e tecnologia. E aí me interessei pela área de educação e acabei fazendo um mestrado
discutindo educação, cultura e tecnologia, né? E aí, pronto, aí teve o auge, né, aquele boom, aí começou o Proinfo, na época que era o Programa de Informatização das Escolas Públicas no Brasil, e aí eu comecei a trabalhar com isso aqui em Salvador, com a implantação dos primeiros núcleos de tecnologia educacional do estado da Bahia, né, o que me dá assim, muito orgulho ter participado desse momento pioneiro, né, da tecnologia, a implantação das tecnologias educacionais aqui em Salvador e também nos municípios, aí, alguns municípios da Bahia. E essa imersão pelas tecnologias, essa imersão pela chamada cibercultura, né, me fez, na verdade, com que eu me reaproximasse da antropologia. Parecia que eu estava desviando da antropologia, mas aí um dia, num encontro assim, de colegas na universidade, um amigo me disse assim, olha, eu acabei de voltar dos Estados Unidos e estou com um conjunto de arquivos referentes à Bahia que estavam lá numa caixa perdida com o nome de África, mas eu vi que era de Salvador. Você não quer me ajudar a digitalizar isso, não? Tá, vamos ver o que a gente faz com isso. E aí começamos, e isso virou um projeto do Museu Afrodigital, né, que acabou se transformando no tema da minha tese de doutorado, né? Então eu trabalhei com a discussão sobre representações e memórias da diáspora em museus digitais, né? Então eu trabalhei com o Museu dos Estados Unidos e com o Museu Brasileiro, e aí já discutindo o uso, né, das técnicas de digitalização, conservação digital, representações da memória, algoritmos utilizados para pensar a gestão da memória. Então é assim que eu vou, pouco a pouco, me aproximando dessa discussão, né, sobre a questão dos algoritmos, da algocracia e etc., e no momento em que isso se torna, né, mais efetivo, quer dizer, a mudança de governo, né, de 2016 para cá, vai tornando tudo muito mais efervescente, e aí vem a questão das fake news, a rápida disseminação, a discussão sobre o uso de fake news e política, sobre o uso das redes sociais, né, e uso de algoritmos para a disseminação de fake news, com os bots, os robôs, etc., e aí chega a pandemia. Então, eu, assim, rapidamente me senti chamada, né, por esse tema, né, e para tentar entender os tempos atuais, entender esses dias insanos que nós estamos vivendo, né, e como é que eu, enquanto antropóloga, posso ler esse mundo a partir dos algoritmos. Então, aí, quando eu recebi o convite de vocês, eu ainda pensei, será? Eu vou falar para esse pessoal que entende tudo da ciência de dados? Será que eu tenho alguma coisa para dizer? Será que eu não vou falar bobagem? Mas acho que foi muito bacana e eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Não, eu particularmente achei, assim, incrível, né? Mais uma vez eu queria agradecer a Thalita, né, por ter feito esse convite. Ela foi quem indicou o seu nome, a gente que não é da área, né, acaba se distanciando, apesar de professora da Politécnica, com a idade tão perto ali, né? Pois a gente acaba não se conhecendo, não conhecendo as pessoas, né, que trabalham em diversas áreas, e algumas áreas são muito relacionadas à nossa. Sim. Então, fiquei muito feliz com o convite, e ver, né, algo que a gente tem discutido bastante no projeto, professor Jamile, o seguinte, que essa área de ciência de dados, ela não pertence a quem é de exatas, na verdade, não existe mais pertencimento de áreas, né, agora todos, com diferentes formações, podem atuar ou já atuam em áreas de interesse pessoal ou profissional, e uma dessas áreas que permite é justamente a ciência de dados. Então, aqui nesse ambiente, né, diverso, a gente tem professores de diversas formações, né, em geografia, né, pedagogia, história, matemática, ciências, biologia, e a gente não deixa esquecer, não, engenheiros também, né, não vou deixar de esquecer os nossos engenheiros também, com diferentes formações. E é muito bom ver essa discussão também vinda de uma pessoa que, teoricamente, não seria da área, não é da área de exatas. Então, essa questão de dividir a área, a gente imagina, pelo menos é o que a gente tem discutido, que no futuro não deve haver, ou não haverá mais essas divisões, essas titulações, esses pertencimentos, né? Sim. Então, é muito bom, né, participar de uma palestra como a de hoje, né, onde a gente percebe tanta discussão rica e trazendo aspectos que a gente muitas vezes desconhece, trabalha tanto com algoritmos, mas esquece um pouco ou desconhece o fenômeno. Sim, né? sim. Então,
É muito bom, então eu fico muito feliz. Eu vou parar de falar, porque eu vou ficar elogiando demais, Jamila, é melhor ligar para você depois. Eu vou deixar que os professores e, né, e a equipe possam questionar e trazer, né, outros argumentos aqui, mas eu acho que é um primeiro contato e espero que a gente mantenha esse contato, tá certo? Eu também, com certeza. Jamile, você está na gestão do CEAL? Eu estou na coordenação do programa de pós-graduação, que é o mestrado e doutorado. Certo. Saudade lá. E aí, lá no CEAL, a gente tem esse museu, né, que é o Museu Afrodigital, que eu coordeno, e a perspectiva do Museu Afrodigital é exatamente ser esse espaço para compartilhamento de arquivos e acervos ligados à memória afrodescendente. Então, a gente tem hoje parceiros no Brasil, são parceiros institucionais, a UERJ, a Federal do Pernambuco, a Federal do Maranhão, o Mato Grosso do Sul, e temos também parceiros em Portugal e em Moçambique. Eu faço um trabalho com meus alunos, eu já vou no contato agora. Eu fiz especialização em História Social e Cultura Afro-Brasileira, meu mestrado é também ligado à cultura afro-brasileira, eu estudei quais os aspectos de afirmação e valorização da identidade negra do Instituto Steve Biko. Sim. Mas quando fui fazer a minha pós, a primeira pós, que foi História Social e Cultura Afro-Brasileira, eu tive o privilégio de estar sempre no CEAL, porque era a minha fonte maior de pesquisa, né? Sim. E eu tive momentos, assim, muito agradáveis, por exemplo, de tomar a iniciativa de estudar um pouco o Iorubá. Sim. Porque tinha algumas cartilhas com poesias, entendeu? E, assim, eu tinha um colega que, né, me favorecia, porque ele solicitava com o cartão dele, né, o material para eu estudar. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer, por exemplo, eu faço um trabalho com meus meninos que eu quero dizer, meus alunos, né? Sim. De adentrar espaços onde essa temática possa ser... Ali no Largo, então, ele tem muito acesso e contato com os colégios públicos, né? Ipiranga, que está ali perto. O privilégio é não. O Então, privilégio muito bom. você, né? Mas eu fiquei muito feliz também de poder me aproximar do grupo aí da Poli, assim, eu tenho feito sempre um esforço, mesmo na minha trajetória acadêmica, de me aproximar de colegas de outras unidades e de outras áreas, né? Eu acho que a gente tem uma tendência na universidade a ficar muito endógeno, e eu acho que isso é muito ruim, eu acho que perde todo mundo quando a gente fica nessa endogenia, né? Então, a maior parte dos trabalhos que eu tenho feito sempre em parceria com esses colegas, eu estou sempre buscando parceiros em outras áreas, né? Então, já desenvolvi projetos com a colega da área da ciência da informação, da história, de dança, de música, aí já trabalhei com música várias vezes, não sou musicista, não toco nenhum instrumento, mas tive uma experiência muito bacana também, que foi de implantar o primeiro curso em EAD de licenciatura em música no Brasil, que foi aqui na Bahia, em parceria com a Federal do Rio Grande do Sul, e aí nós fizemos polos nas cidades que são, né, cidades baianas muito conhecidas por a sua verve musical. Então, foi Cachoeira, São Félix, Muritiba, Santo Amaro, e nós, então, instalamos polos nessas regiões, e cada polo recebia um kit, né, que era um piano de cauda, piano eletrônico, violões, violoncelos, violinos, e nós, então, fizemos o primeiro curso, né, em EAD de música, licenciatura em música no Brasil. Então, um pouco para vocês perceberem como eu gosto muito desses desafios, e espero, quem sabe, mais à frente, fazer mais coisas aí com vocês, aí, colegas. Então, aí nada foi por acaso, né, Jamile? A recepção que você teve, musical. Olha aí, tá vendo aí, João? A sua intuição em recepcionar... Estava certa. Ícaro, né, Ícaro? Não é isso? A recepção musical, tudo entrelaçado, ó. É verdade, Lu, é verdade. Maravilha. Em nenhuma aula dessa, em nenhum encontro, houve
Esse O repertório de Fátima Guedes, Chico Buarque, Gonzaguinha. Eita, hein? Foi ótimo, foi muito bom, foi muito bom. Olha o Flashback. Eu espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente, sem pandemia. Né, Com certeza, para doutora. ter uma conversa bacana, ao vivo e presencial. Olha, Que tenhamos esta satisfação. eu vou levar meus meninos e quero você lá. Jamile, essa iniciativa é uma iniciativa que a gente espera que seja longa junto às escolas, né? A gente começou ano passado, e tem várias linhas de ações iniciadas ou propostas pelos professores, pela equipe, com a diversidade de pessoas que participam. Então, né, eu acredito que essa é uma primeira, né, foi o nosso primeiro encontro, e realmente eu, assim, acredito que todos aqui, né, esperamos fortalecer esse primeiro contato, não é? Apesar de a gente estar trabalhando à distância, a gente tem algumas ações, né, a gente pode já começar a discutir, né, sobre elas. Eu não estou, eu estou em pós-doutorado fora do Brasil, mas já retorno em janeiro. Sim. Né? Então, na verdade, ninguém sente falta, porque como está na pandemia, todo mundo está em casa, então, assim, isso acabou, né, favorecendo também, né, assim, as ações nesse sentido, né, do projeto, né, virtuais, mas, de qualquer forma, assim, eu acredito que tem-se muito a ser feito, assim, de forma conjunta. Eu fico muito feliz dessa sua abertura, a gente também aqui espera ser fortalecida. Eu vou conversar com Thalita, ela tem os seus contatos, para que a gente, assim, talvez, não sei se na próxima semana, mas talvez em 15 dias a gente tente já começar a ter uma discussão para conversar um pouco sobre essas linhas do que a gente está propondo e talvez ou criar novas linhas ou ver como é que pode ser essa nova interação. Perfeito, perfeito. É um convite e fico feliz também que você tenha trazido nessa possibilidade. Estamos juntos, vamos para frente. Tá ótimo. Então, assim, eu não vou tomar mais o tempo de todos aqui, né? Eu digo assim, algumas pessoas se programam muito para horário. Eu queria me desculpar mais uma vez pelo atraso, né? Especialmente, né, a todos, especialmente a professora Jamília. Eu sou bem criteriosa. Só para ter uma ideia, a gente tinha uma reunião marcada com a Fundação Itaú Social e eu não marquei. Eu disse, olha, eu não posso, né, esse horário, porque eu tenho o Café com Dados com a professora Jamile, e houve uma confusão na minha agenda, né, que o horário não era aquele. Então, houve uma predileção, né, óbvio, por esse evento, e eu acabei atrasando um pouco, mas está sendo gravado, eu vou fazer questão de assistir. Ótimo, tudo certo, foi muito bom. Tá bom, então, beijo grande para todos. Eu só vou lembrar uma coisa aos demais, né, eu enviei uma mensagem com algumas informações adicionais. Então, quem tiver dúvidas sobre aquelas informações que eu coloquei sobre o projeto e quiser permanecer na sala, eu peço que permaneçam, que eu vou ficar por aqui para tirar essas dúvidas também. Tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Bom final de semana.